Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje eu trago os meus parabéns para você, numismata, que está aqui nos acompanhando no canal. Hoje é o seu dia, é o meu dia, é o nosso dia. 1º de dezembro é o dia em que nós comemoramos o dia do numismata. E Fernando, quem é numismata? Numismata é aquele que tem cédulas e moedas? Muita gente às vezes tem um conceito, uma definição simplista do que é o numismata. Acha que o numismata é aquele que tem uma ou outra cédula ou uma ou outra moeda ali guardada. Todos os anos aí nessa data de 1º de dezembro, dia do numismata, eu gosto de lembrar a diferença entre o numismata, o colecionador e o ajuntador. Fernando, mas não é a mesma coisa? Nem de longe é a mesma coisa. O ajuntador normalmente é aquela pessoa que ganha uma caixa ou ganha, sei lá, um saco de moedas. Tem muita gente que acha jogado dentro de casa em uma gaveta moedas antigas. Todos os dias eu recebo uma foto de alguém que tem, eu tenho moedas antigas guardadas, e aí manda foto para a gente poder ver o que a pessoa tem e dar uma orientação do que é aquilo, né? Todos os dias, basicamente, eu recebo um contato, pelo menos, desse sentido. Essa pessoa que achou, localizou essas peças e vai guardando, às vezes ela até separa a cédula, às vezes até separa as moedas, separa o que é nacional, separa o que é estrangeiro, mas fica lá guardado no saco, fica guardado na caixa. Ela é um ajuntador. Ela está ali só ajuntando as peças. Não tem uma organização dentro da coleção. Não é sequer uma coleção, né? É um ajuntamento. E aí, de repente, como eu te disse, separou ali as nacionais das estrangeiras, aí de repente ele começa a entender, essa aqui chama cruzeiro, essa aqui chama cruzado, essa aqui cruzado novo, essa aqui real. E aí começa a separar essas peças por padrão monetário. De repente já arruma aí uma folha. Eu já vi tudo quanto é tipo de folha, desde essas que nós temos mostrado aqui, quanto a folhas rústicas mesmo, daquelas de escola, de trabalho de escola, que a pessoa pega e coloca uma cédula e ela grampeia, coloca outra em cima, pega uma cartolina, corta a cartolina, usa como separador. Eu já vi muitos tipos diferentes, mas o fato é, essa pessoa percebeu que existe uma lógica dentro dessas peças que ela tem e começou a organizar essas peças de forma sistemática. De repente ela faz até uma pesquisa e começa a marcar aquelas peças que estão faltando. Normalmente, quando a gente fala de uma coleção de cédulas, essa pessoa começou a organizar por tipo, uma de cada tipo. Então ele deixou de ser um ajuntador e passou a ser um colecionador, a partir do momento em que ele começou a sistematizar essas peças que ele tem, começou a organizar essas peças que ele tem. Mas ele também, assim como o ajuntador, não é um numismata. Nem o colecionador, nem o ajuntador é ainda um numismata. Então quer dizer que ele nunca vai ser um numismata? Pelo contrário, ele está no caminho. Ele começou como ajuntador, começou a organizar a coleção, virou um colecionador e de repente ele entende que existe muita coisa por detrás daquilo ali. Ele compra um livro, começa a pesquisar, vai na internet, começa a pesquisar e começa a entender alguma coisa a respeito de chancela, começa a entender alguma coisa a respeito de emissoras, começa a entender alguma coisa a respeito de padrões monetários de uma forma mais densa, começa a estudar aquilo ali, começa a observar dimensões de uma cédula, começa a observar o reaproveitamento das cédulas, começa a entender o momento histórico em que essas coisas aconteceram, a história, como a história vem representada nessas peças. Ele começa a estudar. A partir do momento
em que ele começa a estudar as cédulas, as moedas, o que ele tem. Fala oi pra turma, Henrique. Oi. Pois é, ele vira um numismata. O Henrique é um jovem numismata, é ou não é, Henrique? Sim. Você já estuda suas moedinhas? Sim. Você já sabe que ela tem de um lado um número, de outro lado um rostinho? Sim. Pois é. O Henrique é um jovem numismata, ainda não pode desligar, meu amor. O Henrique é um jovem numismata porque ele estuda da forma dele, mas ele já está estudando, já está aprendendo. Então, o numismata é aquele que é envolvido a ciência da numismática, é aquele estudioso. Não precisa ser um gênio, não precisa dedicar a vida a esse estudo, mas tem que se dedicar a entender mais a respeito das cédulas e das moedas. O numismata é aquele que participa da ciência numismática. A numismática é uma ciência, a ciência que estuda cédulas e moedas. Então, se você que está aqui no nosso canal, só pelo fato de você estar aqui no nosso canal, acompanhando os nossos vídeos, você está estudando. Essa é uma forma de estudo. Hoje não existe só livro, caderno para a gente estudar, aula sentado na cadeira para aprender. Aqui no nosso canal a gente tem essa pegada de passar um pouco do nosso conhecimento numismático, de ensinar e de compartilhar e de estudar junto também. Continue estudando. Por isso, o meu parabéns para você. Você que está me assistindo, está acompanhando, está estudando, somos numismatas. Um forte abraço para você no dia do numismata. Fica com Deus.